Mas vamos lá, vamos falar sobre 2022. Com certeza 2022 foi um ano totalmente atípico de tudo. Mas antes disso, deixa eu falar para você que talvez ainda não me conheça e está chegando pela primeira vez aqui. Ou seja, lá eu me esforcei muito mais do que aqui. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever e, óbvio, não deixe de comentar sobre este assunto que nós vamos abordar neste vídeo. Já é tradicional? Antes disso, deixa eu agradecer. Já quase 9.000 inscritos aqui no canal, muitos deles adquiridos ao longo de 2022. Então, agradecer a todos que já são inscritos e, é claro, você que não se inscreveu, este é o momento para você se inscrever e dar aquela força para nós. Ao longo de todos os anos, praticamente, aqui no canal, no final do ano, dezembro, eu sempre largo um vídeo refletindo sobre o ano que passou, sobre as metas para o próximo ano. E eu acho que todo mundo faz isso um pouco na vida, né? Todo mundo tem esse cuidado, esse pensamento com a sua história, com a sua profissão, com a sua família, ao longo desse período de final de ano, né, para tentar começar um ano diferente. Parece que tem toda uma mística, né, no final do ano. Eu até publiquei em meu Instagram, você que não me segue, @MárcioTorres, que eu não tenho muitos hábitos místicos, né, como algumas pessoas têm. Eu não pulo ondinha, eu não faço promessa, eu não acredito que a cor da roupa vai interferir no como você vai se sair ao longo daquele próximo ano. Mas, em contrapartida, eu acredito muito no esforço pessoal de cada um. Ou seja, tudo aquilo que você plantar, você vai colher ao longo da sua vida. Seja mais cedo ou mais tarde, não tem como fugir. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, vai colher o mal. Parece papo de coach, mas é exatamente assim como a vida funciona desde que o mundo é mundo. Mas vamos lá, vamos falar sobre 2022. Com certeza 2022 foi um ano totalmente atípico de tudo. Mas antes disso, deixa eu falar para você que talvez ainda não me conheça e está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, talvez por causa do título do vídeo, porque ele foi sugestivo para trazer você até aqui. Eu sou um diretor de fotografia, já trabalhei um bom período da minha vida como fotógrafo social, ou seja, fotógrafo de grandes eventos como casamentos e festas de 15 anos. Quando eu bati nesse teto, digamos assim, desse segmento, eu me dediquei ao mercado publicitário, ao mercado musical e também ao mercado político. Sim, ao mercado político. Eu estou atuando no mercado político desde o ano de 2004. Não se preocupe, eu não sou político e não se preocupe porque eu não vou falar de política ou política partidária, melhor dizendo. Eu não vou vir aqui defender A, B, C, quem ganhou, quem perdeu. Não, nada disso. Nosso assunto aqui será global, sobre tudo que envolve o aspecto política. E não só política, obviamente. Assuntos que interferem na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia normal. Para nós começarmos esse diálogo, eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você reflita. Quem comanda um país, quem comanda uma nação, interfere na sua vida pessoal? Importa para você se se político A ou político B ganhou ou perdeu? Se você refletiu, pensou e disse, eu trabalho, toco a minha vida e tá tudo certo. Já quero dizer para vocês que todo final de ano a gente tem esses pensamentos, né? Todo começo de ano a gente tem, o que não deu certo? O que eu posso mudar? O que eu posso alterar para o próximo ano? Eu não sou nada místico, tá? Só para deixar bem claro, eu não sou a pessoa que se preocupa se a roupa que eu vou passar o final do ano vai interferir em alguma coisa, não me preocupo em pular a ondinha, não me preocupo em fazer nenhum tipo de promessa. Eu acredito muito que nós só vamos evoluir e mudar o próximo ano se nós olharmos os erros e não cometê-los, ou pelo menos procurar não cometê-los novamente no ano que está por vir, né? No ano que está se iniciando. E com certeza 2022 eu fiz muito isso, porque 2022 foi um ano totalmente atípico. Sim, totalmente atípico. Primeiro, né, o grande fato que aconteceu é que nós viemos de um período pandêmico que passamos aí por um tempo estranho que acredito que nem ninguém da nossa geração tinha passado ainda. E posso dizer que nós
apesar de todas as dificuldades, de tudo que aconteceu ao longo desse período, nós atravessamos esse período. Claro que aqui, fazendo a ressalva, né, foram muitas vidas perdidas, foram muitas famílias que tiveram essa dor de perder um familiar, mas apesar de todos os pesares e todas as dificuldades e tristezas que aconteceram ao longo desse período, a gente conseguiu ir se recuperando. Aquela história, o brasileiro vai se reinventando, vai se moldando à situação que é imposta para ele. E é claro, a gente teve o período político, e eu quero falar um pouquinho sobre esse período político, mas fique tranquilo, isso aqui não é nada sobre política partidária, nem sobre quem ganhou e nem quem perdeu. É sobre uma análise do que isso acontece no mercado. Muitas pessoas imaginam que o sistema político não interfere na vida dela, mas sim interfere. Você pode ser da extrema pobreza, você pode ser classe média alta, rico, super rico, milionário, bilionário. O sistema, ele vai interferir na tua vida e na roda da vida, né? Porque a gente vê muito nessas épocas aquele que é contra isso e a favor daquilo, contra isso e a favor daquilo. E eu não vou discutir política aqui com vocês, não é isso. Eu só quero dizer que esses períodos turbulentos, eles acabam gerando ruídos, começa a entrar areia nessa engrenagem e essa engrenagem começa a ficar mais pesada e essa roda começa a girar mais lenta. E isso vem piorando ano a ano. A cada ano que passa, parece que essa engrenagem começa a girar cada vez mais lenta nesses períodos. E os grandes responsáveis por esses acontecimentos são os líderes aqueles que nós elegemos como líderes. Não estou falando aqui de políticos eleitos, estou falando daqueles que nós elegemos como líderes para nos guiar naquele ano ou naqueles 4 anos que estão por vir. Quando nós somos radicais demais, seja para um lado ou para o outro, isso começa a jogar areia para dentro desta engrenagem, para dentro deste rolamento e começa a cada vez mais isso a ficar pesado. Essa roda começa a cada vez mais girar mais lenta. E aí é que está o grande detalhe. Nós estamos indo num período onde cada vez mais pessoas estão sendo incentivadas a jogar areia nesta engrenagem. Mas o que algumas pessoas não pararam para pensar ainda e para refletir é que quem incentiva que esta areia seja jogada nesta engrenagem é a pessoa que vende o rolamento. Exatamente. Se nós parar para refletir um pouquinho e tirar o nós contra eles, o você contra eu, o teu partido contra o meu, o teu candidato contra o meu, nós vamos ver que tem uma leva de líderes, principalmente nesta plataforma chamada internet, que apenas quer que você jogue cada vez mais sujeira para dentro desta engrenagem. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele quer vender uma solução. Ele quer dizer, tá muito ruim, eu tenho a solução. Então sim, tem alguém que está lá incentivando você a jogar a sujeira, a terra, a umidade, a água, seja lá o que for que você quiser usar aí como exemplo, na engrenagem. Para quem não sabe o que é rolamento, rolamento é o que faz a engrenagem girar suavemente, né? A roda da vida, a roda do mercado, a roda do seu trabalho. E tudo neste mundo está relacionado à política. Então há líderes, nós elegemos, nós colocamos pessoas como líderes que incentivam outras pessoas a fazerem com que esta engrenagem fique pior para que eles cheguem daqui a 4 anos ou seja lá quando for. Você vai ver político dizendo que o outro não fez, sendo que o outro fez. Você vai ver político dizendo que o outro mentiu, sendo que o outro não mentiu, e assim por diante. Mas eu não vou vir aqui pro meu canal dizer para você quem tá certo e quem tá errado. Isso é a sua consciência que vai dizer. Eu tenho a minha consciência e sei o que é certo e o que é errado. Eu sei como eu fui criado, como eu fui ensinado. E você também sabe como você foi criado e ensinado e o que os seus pais, os seus avós, eu tenho muita referência de avós para mim, o que me disseram que era certo e errado. Só que eu também fui ensinado que há períodos na vida que eu tenho que olhar a coisa de modo amplo, não somente o que eu quero fazer. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês dentro da minha casa como família. Há coisas que eu adoro fazer, mas a minha esposa não gosta. Ou melhor, há coisas que eu gosto de consumir, que a minha esposa não aprova. E pensando no bem comum da minha família, da minha casa, da onde eu vivo, eu acabo abrindo mão. Mesmo
às vezes entendendo que aquilo que eu estava pensando é o correto e é o que vai dar certo lá no futuro, eu tenho que ter um diálogo comum, ou pelo menos um diálogo plausível, para que isso chegue no denominador comum lá no fim, ou seja, nenhum lado e nenhum outro saia perdendo. Porque quando um lado sair perdendo, se nós vivemos no mesmo ambiente, ou seja, nós vivemos todos no mesmo país, todos nós estamos debaixo de somente um comando, né, a cada 4 anos. E quando um lado puxa para um lado e o outro lado puxa para o outro, isso se torna um cabo de guerra. E somente um lado ganha, ou às vezes nenhum dos dois lados ganha. Eu tendo a entender que se todo mundo puxar para o mesmo lado, a gente avança mais rápido. Quando um puxa para trás e o outro para frente, a gente tende a não sair do lugar, ou às vezes acaba até andando para trás. E a minha grande preocupação nesse vídeo de começo de ano é chegar aqui e dizer e alertar todos vocês, independente do pensamento político de cada um, aonde isso vai nos levar. O que isso vai nos trazer de fato de crescimento. As histórias que estão aí circulando já são velhas conhecidas nossas. Eles já passaram pelo poder. O outro estava no poder. E nós estamos aqui, ou lá, ou sei lá eu, aonde, discutindo sobre isso. Enquanto isso, eles venderam a solução. Ou estão novamente tentando vender a solução. Já passaram lá, já consertaram ou tentaram consertar essa engrenagem e voltam de novo dizendo que a solução eles têm. E nós, que estamos à beira e dependendo desta engrenagem, desta roda d'água, né? Essa água não chega até a nossa cisterna se esta roda d'água não andar. Nós estamos lá, sem a água ainda, esperando que alguém que já esteve venha consertar. Ou alguém que estava e quer voltar para consertar novamente. Agora nós vamos entrar então quais são as nossas metas para 2023. O porquê que nós temos que estar livres desta situação, livres desse sistema que estão cada vez mais, e a internet está colaborando muito para isso, para que nós sejamos cada vez mais escravos desse sistema, que nos coloca todo o dia, a todo momento dependente desse sistema. Nós precisamos criar estratégias, negócios, vontades que nos coloquem independente. Ah, Márcio, mas tu falou no começo do vídeo que não importa o que tu tenha, o que tu seja, como tu és, tu é rico, milionário, pobre, o sistema sempre vai te afetar. Com certeza, o sistema sempre vai me afetar. Mas uns, ele afeta muito, outros ele afeta menos. Tem gente que em períodos pandêmicos ganharam muito dinheiro. Tem gente que em períodos caóticos acabam sendo aqueles vendedores de soluções. Porque aonde há problema, há uma solução. E agora eu vou falar para o meu mercado, que é o mercado do audiovisual, mas que se encaixa em qualquer outro segmento. Neste momento, falando para o meu mercado de audiovisual, é um período extremamente fértil de plantar e colher muito. Ou seja, na verdade, quem plantou antes está colhendo muito mais agora. Porque quando há crise no mercado, quando o comércio não vende, quando os produtos acabam ficando mais caros, quando o poder econômico das pessoas se torna mais baixo, ou seja, as pessoas têm menos poder de consumo, as empresas tendem a anunciar mais. Por quê? Porque precisam convencer, precisam criar fatores que façam com que o seu cliente venha consumir o seu produto. Então estamos no momento de colheita, estamos no momento onde os vídeos estão cada vez mais em alta e cada vez mais solicitados. A própria internet que nós estamos aqui é hoje um meio de faturar, de ganhar dinheiro, de gerar renda. Eu estou nesse mercado de internet desde o ano de 2006. Quando a internet ainda era uma várzea, que ninguém sabia o que era internet, quer dizer, ninguém não, né? Muitas pessoas não sabiam o que era internet. E eu já vendia, sim, eu vendia em 2006. Eu tinha um negócio online que vendia e faturava cerca de 25 mil reais, de 25 a 30 mil faturamento mensal em 2006. Então eu já olhei para esta oportunidade lá em 2006.
E nós chegamos num período, que foi o período pandêmico, aonde as pessoas começaram a olhar isso com outros olhos. E eu tô lá desde 2006 dizendo, olha, aqui há uma solução, aqui dá para reinventar, aqui dá para vender mais. Você tem que se adaptar e não ficar dependendo desses vendedores de solução, principalmente esses que mexem na engrenagem governamental. Todos nós vamos sofrer se essa engrenagem ficar lenta? Sim, todo mundo sofre. Mas aonde há problema tem que ter solução. E se você faz parte do problema, tente entender o problema, tente sair dele, mas principalmente tente ser aquele que leva a solução para as pessoas. Muitas vezes você pode... enfim, a internet está aí hoje para isso, para te ajudar a fazer isso. E eu sei que esse mercado é novo para as pessoas. Para mim ele não é. Para mim eu até fiquei um período fora dele, mas para mim ele é um mercado que está desde 2006 e me mostrando que é possível vender, é possível viver da internet. Eu sou prova disso. Apesar de ter me afastado num período que foi um erro estrategicamente, um dos meus maiores erros, ter me afastado por um período, mas a internet está aí, tanto para ajudar as pessoas, que é o que eu estou tentando fazer aqui hoje, trazer um pouco de esperança para você. Se você está desesperançoso com esse início de 2023, dizer para você que para tudo nessa vida há uma solução, para tudo. E que se não chegou da maneira que você queria que chegasse, é porque o fim ainda não chegou. Ou seja, há muito ainda para ser conquistado. E é isso que nós temos que de fato entender. O que nós vamos fazer para que 2023 seja diferente de 2022? Nós ainda vamos estar dependentes da roda gigante? Nós ainda vamos estar dependentes da roda d'água? Nós ainda vamos estar dependentes se aquele governo A, B ou C lubrificou essa engrenagem para que as coisas funcionassem para nós? O meu vídeo do meu canal, que todo ano tem, de final de ano, agradecendo, dizendo... Teve um ano, inclusive, se você for buscar esse vídeo, eu comecei o vídeo dizendo assim: você está pronto para morrer? Foi lá no ano da pandemia, lá, naquele momento caótico. Você está pronto para morrer? Esse era o meu assunto aquele ano. Eu disse, eu estou. Se o meu tempo chegar, se o tempo das coisas acontecerem, eu estou pronto. Não quero. Oro a Deus para que isso não aconteça. Nem comigo e muito menos com aqueles que eu amo. E se tiver que acontecer com aqueles que eu amo, que seja comigo. Mas tu tem que estar pronto. Se tu não está pronto, é porque tu deixou algo a fazer. E aí é que está o grande detalhe. Aquilo que ficou para fazer em 2022 não pode se repetir em 2023. Ah, o Márcio é perfeito, o Márcio não deixou nada. Não, eu deixei muita coisa. Muitas metas, muitos objetivos os quais eu tinha traçado em 2022 não se concretizaram. Muitas delas porque aquela roda da engrenagem me impediram. Ou seja, eu errei. Ou seja, eu fui dependente desta roda, ou eu pelo menos me iludi que esta roda me ajudaria. E eu acho que o principal de tudo isso que eu falei é que eu não me esforcei o suficiente para que isso acontecesse. Ah, mas é difícil, Márcio. É muito difícil, tu não tem noção da vida que eu levo, tu não tem noção das dificuldades que eu enfrento. Mas aí eu te pergunto, e será que você tem noção das dificuldades que eu enfrento? Esse é o jogo da vida. Ninguém sabe de fato o que é o bastidor da vida de cada um. Por mais que às vezes pareça fácil para um e difícil para outro, as condições, elas são colocadas por nós mesmos. As limitações também são colocadas por nós mesmos. Um exemplo básico para resumir tudo que eu falei aqui agora. O meu canal do YouTube era para estar com 50 mil seguidores. Por que não está? Porque eu não me esforcei o suficiente para que ele chegasse a esse número. Eu me preocupei em mostrar o vídeo do bastidor, que tinha que ser bem feito, bem editado. Eu nunca me preocupei em pegar a câmera qualquer, que nem é o caso agora. Peguei a câmera mais simples que eu tenho aqui, botei na minha frente e estou gravando. Sem se preocupar com edição, com montagem, com nada. Por que eu não fiz isso? Por que o meu TikTok bombou? Para você que não me segue lá no TikTok. Só que lá sim, lá esse TikTok, ele foi criado na época somente para a política e continua sendo um TikTok somente de política.
E eu não consigo desvincular esse TikTok de política, mas lá eu tenho mais de 250 mil seguidores. Por que eu tenho mais de 250 mil seguidores? Porque lá eu fazia live todos os dias. Porque lá eu botava 2, 3 vídeos por dia. Ou seja, lá eu me esforcei muito mais do que aqui. Então o grande limitador para que o meu canal do YouTube não tivesse com 50 mil, 100 mil seguidores, ou sei lá eu, ou 250 mil, é porque eu não fiz o suficiente. Ou eu não quis misturar os assuntos. Aqui eu sempre tive um canal mais motivacional para ajudar as pessoas, para mostrar como que eu fazia, para mostrar como que eu cheguei, porque para quem não me conhece e não sabe da minha história, quando eu cheguei nesta cidade, eu não tinha R$1,50 para andar num ônibus coletivo, né? Eu ia a pé do trabalho que eu ganhava R$470 até a casa da minha tia que eu morava de favor. Hoje eu tô aqui gravando dentro de um escritório meu, dentro de uma casa maravilhosa, boa, no melhor condomínio da minha cidade. E eu nunca ganhei uma bala de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia. Eu nunca tive uma herança. Minha esposa também não. Somos os dois filhos tanto eu quanto minha esposa somos filhos de professores. Minha esposa o meu sogro é caminhoneiro. Somos filhos de famílias humildes. Evoluímos um pouquinho? Sim. Chegamos aonde queremos? Não, muito longe. Estamos aí lutando para que isso se altere. Eu busco constantemente melhorar em tudo, principalmente como pai, como marido. Sou uma pessoa de gênio difícil, então isso é uma busca constante para mim. Só que este aprimoramento depende somente de alguém. E esse alguém é eu, é você. Então não vai acontecer nada enquanto nós não mudarmos como pessoa e como pensamento. Enquanto nós pensarmos que para que aconteça a mudança na minha vida é preciso que o governo mude, ou melhor, para que eu me torne melhor, ou eu me torne bem-sucedido financeiramente, que é o que mais as pessoas procuram na internet, vai depender de alguém. Não vai depender de você. Ou melhor, o segundo assunto mais procurado na internet. Para que eu me torne o Márcio de 6 anos atrás, ou melhor, vou melhorar ainda, para que eu me torne o Márcio de 2019, quase 15 quilos mais magro. Sabe de quem depende? É do nutricionista? Não, depende do Márcio. Porque o Márcio, se não fizer o que tem que ser feito, não vai acontecer. Por isso que eu tô aqui, dizendo para você. Para que as coisas mudem em 2023 e não sejam o caos que foi 2022, em alguns aspectos. Eu tive conquistas maravilhosas, eu alcancei patamares no meu trabalho em 2022 que eu jamais, há 2 anos atrás, imaginaria alcançar. Eu consegui chegar num nível de profissionalismo, digamos, no meu negócio, que eu não imaginava que isso iria acontecer, mas nem nos meus melhores sonhos. Só que eu sei que isso não é o suficiente ainda para ter a vida que eu quero ter e dar para os meus filhos no futuro. Eu não quero chegar com 50 anos de idade, eu determino aqui, isso aqui já é uma profecia, eu não vou chegar com 50 anos de idade enlouquecido trabalhando para poder viver o resto da minha vida. Com 50 anos eu quero embarcar com a minha esposa dentro de um motorhome e sair pelo mundo. Mas para isso eu tenho que deixar os meus filhos estruturados. Com estudo, trabalhando. Meus filhos trabalham. Minha filha trabalha desde os 11 anos de idade. É meu braço direito. Meu filho mais novo trabalha também. Não com a intensidade da mais velha. E nem com a intensidade do outro mais velho que já está na faculdade. As pessoas, todo mundo tem que entender que esse esforço ele tem que ser nosso e não do cara que supostamente lubrifica a roda d'água. Por isso 2023 depende muito mais de ti do que de mim, muito mais de ti do que do cara que lubrifica a roda. Vamos para cima, todos nós vivemos num mesmo lugar, independente dos nossos pensamentos, se você é mais progressista ou mais à direita, se você é mais centro ou mais centro-esquerda ou centro-direita. Todos nós vivemos sobre o mesmo guarda-chuva. E tô parecendo aquele coach que fala assim, que eu não lembro o nome dele, mas não sei porquê, até porque nem gosto muito dele. Mas todos nós vivemos no mesmo lugar, sobre o mesmo guarda-chuva. Se nós não fizer por onde, as coisas não vão mudar. Procure seguir, procure ouvir pessoas que te dizem a verdade. Se eu quisesse ser um oportunista de internet, para finalizar esse vídeo,
eu teria bombado em todas as minhas redes sociais no ano de 2022. Sabe por quê? Porque as pessoas estão carentes de pessoas que digam o que elas querem falar, não o que é verdade. Eu poderia ter usado isso para monetizar e faturar. E eu optei por levar outra linha, de falar a verdade, muitas vezes doendo. Ou incomodando até aqueles que me apoiam. Que com certeza vai ter gente neste vídeo que vai dizer o seguinte: tu é fraco, tu fraquejou, tu tá entregando os pontos. Não, eu não tô entregando os pontos. Quando eu digo que eu acredito num futuro melhor e que eu quero um futuro melhor, não significa que eu estou apoiando A ou B. Só que eu preciso olhar para frente e ver as coisas acontecendo. E para que essas coisas aconteçam, começa aqui dentro, começa aqui. A cabeça da gente tem um poder gigantesco. Eu não sei se eu já contei essa história aqui no meu canal, mas vou fazer aqui uma pincelada rápida, porque a gente está terminando. Quando eu morava num apartamento próprio, já era casa própria, lá no centro da cidade, quando eu ia dormir, quase todas as noites, eu deitava no travesseiro e eu tinha o pensamento que um dia eu moraria numa casa que teria uma rampa. Uma rampa é uma subidinha para chegar na garagem. Esse era o meu pensamento. Eu não visualizava essa casa, eu visualizava essa rampa e eu visualizava um carro específico, que na época, isso lá por 2012, 2013, era o lançamento, que era uma Land Rover, uma Range Rover Evoque. Para mim era o carro mais bonito daquela época. Isso, ela foi lançada em 2012. E eu tinha essa visão desse carro saindo desta garagem. Inclusive, quem quiser saber se essa história é verdade ou mentira, vai lá no meu Instagram, procura nas publicações de 2012 e vai ter uma foto onde eu coloquei uma foto do interior de uma Evoque e coloquei assim: a gente precisa visualizar aquilo que nos leva para frente. Ou seja, as pessoas naquela época entenderam que eu tinha comprado aquele carro. Não, eu quis dizer o seguinte: eu preciso ver aquilo que me motiva a seguir. E em 2015, 3 anos depois, eu estava construindo esta casa, que eu nunca imaginei que o terreno teria esta angulação, que eu nunca pedi para o arquiteto que tivesse essa rampa. E quando eu comecei a construir a casa, eu tinha outro carro, que era um Audi, uma Q5, e quando eu me dei por conta, sem eu fazer esforço nenhum, eu estava no tal do carro, com a tal da casa e com a tal da rampa. Hoje eu já não tenho mais esse carro. Esse carro para mim já se tornou desatualizado, eu já tenho uma versão mais atualizada desta mesma marca. E eu não estou aqui falando de bens financeiros para você, eu estou falando da nossa cabeça, da nossa mentalidade e aquilo que a gente pensa. Quando a gente só pensa o mal, que as coisas só vão dar para trás, as coisas de fato só vão dar para trás. Mas quando nós colocamos a nossa energia, a nossa força, o nosso pensamento para que nós vamos mudar, não é que se um dia, eu vou. Esse é o pensamento. Ah, se um dia eu tiver este equipamento, eu vou fazer tal coisa. Não, eu vou ter este equipamento. Eu tinha uma câmera que eu desejava muito. Um dia eu vou ter uma Red. E eu já comecei a dizer, não, eu vou ter a Red. Um dia eu vou ter não sei o quê. Um dia eu vou morar não sei aonde. Essa é a lei da vida, a lei da mentalidade, a lei daquilo que tu pensa. Tenha um feliz 2023, que Deus, que Jesus, que enfim, aquilo que você acredita, abençoe a sua vida. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu devo todas as minhas inspirações e tudo aquilo de bom que aconteceu na minha vida ao meu encontro com Jesus Cristo no ano de 2009. Então, eu agradeço a Jesus Cristo por tudo o que aconteceu na minha vida até hoje. Inclusive pelas dificuldades, porque as dificuldades me tornaram muito mais fortes. Jesus te abençoe e feliz 2023, e eu quero que em 2023 você esteja, 2024 melhor, você esteja aqui nesse comentando assim, ó, eu ouvi o que você disse e comecei a ver a vida de outra forma. Me acompanha aqui, me segue, se inscreve, vai lá no meu Instagram, @MarcosTorres, no meu TikTok. Se você gosta de política e ironias políticas, vai lá no TikTok, @MarcosTorres. Se você quer ver só o meu lado profissional e pessoal,
como família, eu tenho um TikTok lá também chamado Família Torres, que já tem quase 30 mil seguidores. E também lá no meu Instagram eu dou uma postada algumas vezes de coisas pessoais. E aqui neste canal do YouTube, ele acaba sendo um pouco mais profissional. Mas quem sabe ele não mude? Quem sabe esse ano de 2023 não seja um ano para a gente fazer vídeos longos, exatamente como esses que nós estamos fazendo agora. Sem edição, sem roteiro, com exatamente aquilo que está aqui dentro. Hoje, nesse vídeo, eu falei o que estava aqui dentro. Eu não fiz um roteiro, eu não pensei o que falar, eu não escrevi o que falar. Eu coloquei para fora aquilo que estava aqui dentro, o sentimento que estava aqui. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.